Maravilha, então, gente. Nossa Biologia B, semana 22. Na aula passada, nós terminamos a parte dos hormônios vegetais. O que a gente vai fazer agora? Vamos estudar os movimentos vegetais. Lembrando que esses movimentos vegetais, eles têm a participação de um hormônio especialmente, que é a auxina. Principalmente a auxina. Vocês vão ouvir muito falar da auxina nessa aula aqui, tá? Então vamos lá, vamos falar de movimentos vegetais e tem um adicional aqui, um conteúdo que também quase não cai, mas que eu considero ser um dos conteúdos mais difíceis de você estudar sozinho. Não é aquela coisa, vou pegar o livro de biologia e vou estudar fotoperiodismo. Cara, é difícil, hein? É difícil porque tem alguns macetes no meio do caminho. E é o que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje. No final dessa aula aqui, a gente vai falar de fotoperiodismo. E aí é importante, né, que eu mostre para vocês, o que é uma planta de dia curto, uma planta de dia longo, quando que ela floresce, quando que não floresce. Se você for para um livro de biologia diretamente, e às vezes até para alguma videoaula, fica complexo. Eu digo para vocês, porque todo o conteúdo de biologia, né, eu gosto de toda a biologia. Quando eu digo complexo, eu não digo que não é um conteúdo que eu não curto. Pelo contrário, é um dos conteúdos que eu mais curto, porque aquilo que exigiu mais de mim para eu estudar, né? Porque não é só você estudar e dominar o conteúdo, você tem que estudar, dominar e saber passar esse conteúdo, né? Então, esse conteúdo fotoperiodismo foi um conteúdo que eu me internei uma época assim, né? Falei, cara, eu preciso entender isso daqui de uma maneira que eu consiga transmitir para o meu aluno de uma forma fácil, porque não é fácil, né? Mas eu preciso transmitir isso aqui de uma forma fácil. Porque o que eu percebia na universidade, os meus colegas decoravam ali, né, para poder fazer a prova. Quando eu comecei a dar aula, eu percebi que muitos alunos decoravam. E, cara, não é legal decorar, porque às vezes você cai em alguma pegadinha. Então, a gente vai aprender hoje aqui o fotoperiodismo de uma maneira que você não vai precisar decorar, né? Lógico, se você tiver decorado, legal, mas você vai entender o processo. Por que ela não floresce em tal condição? Por que ela floresce em tal condição? O que é uma planta de dia curto? Né? E por que ela é de noite longa? Então, a gente vai entender todo esse processo aqui. E esses conteúdos que eu tive que estudar muito mais, na minha época, né, de início lá de professor, são os conteúdos que eu entendo que, caramba, se eu, recém-saído de uma universidade, 4 anos estudando biologia, tive dificuldade com esse conteúdo, imagina o meu aluno que tem que estudar isso numa correria, porque você não está só estudando biologia, você está estudando outras matérias também, né? E isso aqui é só um pedacinho ali, né? A pontinha do iceberg dentro da dimensão de tudo que a gente tem que estudar. E é um conteúdo que quase não cai, mas quando cai ele faz um estrago. E eu vou mostrar para vocês que a Federal já cobrou isso algumas vezes. Então vamos lá, vamos falar de movimentos vegetais e a gente fecha essa aula falando de fotoperiodismo. Bora lá? Movimentos vegetais. Quando você fala de movimento vegetal, imagine uma planta se movendo, uma planta se movimentando. É lógico que esse movimento, ele não é um movimento rápido, né? Igual a gente tem aqui, né? Quero mexer os braços, eu mexo, né? Quero balançar o corpo, eu balanço. Quero dançar, eu danço. Não, a planta não vai fazer movimentos alucinantes assim. Mas a planta também se movimenta, tá? Então veja, aqui eu tenho uma planta onde eu representei, deixa eu pegar um laser aqui, onde eu representei a parte de baixo aqui, a raiz, né? A gente simplifica o corpo da planta para ficar mais visual para vocês. A parte de cima aqui é a parte do caule. E a gente tem o estímulo luminoso, tá? Como a gente está falando de fototropismo, tropismo significa movimento, foto é o estímulo. O nosso estímulo nesse momento é a luz, tá? Então pensa que a luz é o estímulo. Você vai lembrar que nós estudamos a auxina e por algum motivo a auxina representada nas bolinhas vermelhas aqui, ó, por algum motivo, se a luz está desse lado aqui da tela, né, a auxina ela se move para o lado oposto. E eu comentei, olha, a gente não sabe por que isso acontece, mas a auxina tem esse comportamento de fugir da luz. Então, a auxina,
ela se move para o lado oposto ao estímulo, né? Então, depois de um tempo, a luz iluminando a planta desse lado aqui, o hormônio auxina ele tende a se concentrar no lado oposto, tá? Você vai lembrar que nós falamos que a auxina, gente, ela é um hormônio que ela promove crescimento por alongamento. Então, no caule, a alta concentração de auxina, ela promove o quê? Promove o alongamento, né? Então, aqui você vai ter que lembrar desse gráfico aqui, galera. Se você não lembrar desse gráfico aqui, deixa eu caprichar um pouquinho mais aqui. Aí. Você tem aqui a concentração de auxina, eu vou abreviar como AIA, né? Aqui você tem o estímulo, e aqui você tem a inibição, tá? Inibido e estimulado. Então, o que, que a gente observa? Que uma baixa concentração de auxina é bom para o crescimento da raiz, né? Uma concentração mais alta de auxina é bom para o crescimento do caule, beleza? Só vou falar de raiz e caule aqui, não vou falar de gema lateral agora, tá? Então, o que, que a gente observa? Como nessa parte aqui, ó, vou fazer uma linha aqui imaginária, né? Como essa parte aqui é a parte do caule, o que acontece? Quando tem muita auxina no caule, vou colocar a setinha para cima aqui, esse caule ele tende a alongar essa parte. É o que acontece aqui, ó, gente. Essa parte alonga, né? E a raiz? Por que, que é essa parte da raiz que alonga? É essa parte da raiz que alonga porque, gente, olha para o gráfico. Quando você tem muita concentração de auxina, vamos supor que a gente está por aqui, ó, muita concentração de auxina, a raiz está inibida. Então, essa parte da raiz que tem muita auxina aqui, ó, aqui é a raiz, e a raiz tem muita auxina. Essa parte não cresce, gente. Essa parte não alonga. Vai alongar a parte que tem menos auxina. Então, por isso que a raiz ela faz esse movimento, né? O caule, ele alonga em direção à luz, enquanto que a raiz tende a fugir da luz. E isso é natural, porque a raiz normalmente cresce para baixo do solo, fugindo da luz, em direção ao centro da Terra, né? E para você entender isso daqui, você precisa entender esse gráfico aqui. Lembra que eu falei para vocês, olha, esse gráfico ele é importantíssimo para que a gente possa entender como que o hormônio auxina promove crescimento diferente no caule e na raiz. Muita auxina faz do caule alongar. Muita auxina na raiz deixa a raiz inibida. Então, se esse lado aqui da raiz, ó, vou pintar essa parte aqui, ó. Se esse lado aqui está inibido, significa que esse lado aqui é o lado que alonga, né? Então, ela tem um estímulo ali contrário à questão do caule. E a gente diz, então, se o caule cresce em direção à luz, o caule tem um fototropismo positivo. Enquanto que a raiz, se ela cresce fugindo da luz, a raiz vai ter um fototropismo negativo, tá? Então, aqui nas anotações até que eu trouxe aqui para vocês, ó, raiz, fototropismo negativo, baixa concentração de auxina na raiz, a raiz alonga. No caule, ao contrário. Muita auxina no caule promove alongamento. Beleza? A gente vai voltar a falar mais sobre isso ainda nessa aula, tá? Mas é importante que você já entenda dois conceitos importantes, né? É um ponto que às vezes o aluno até decora. Ah, o caule cresce em direção à luz, fototropismo positivo. A raiz foge da luz, fototropismo negativo. Mas é importante que você saiba que isso saiu do gráfico, né? E saiu da interpretação daquele gráfico. O gráfico me mostra que a raiz cresce, que a raiz alonga com uma baixa concentração de auxina, enquanto que o caule alonga com uma alta concentração de auxina. Beleza? Mais uma vez aqui, então, ó, mostrando um coleóptilo. Lembra, né? Eu falei para vocês que vai aparecer esse nomezinho nas provas. Aí, o que é um coleóptilo? O coleóptilo é uma plantinha jovem, né? Até o próprio Darwin, eu comentei isso já, fez experimentos de movimentos vegetais, né? Então você tem aqui o Darwin, o filho dele, né? Darwin e Darwin, você encontra por aí.
na literatura, mostrando que eles fizeram esse tipo de experimento. Então, você sabe que a auxina é produzida aqui na gema apical do caule. Quando o estímulo está em cima, bem em cima, a planta permanece sem curvatura. Agora, quando o estímulo luminoso ele se desloca um pouquinho para um dos lados, a auxina ela tende a fugir da luz. Então, você vê um direcionamento da auxina para o lado oposto. E aí, muita auxina promove o quê? O alongamento do caule, certo? Então, a gente observa que a raiz tem fototropismo negativo e o caule tem fototropismo positivo. Legal? Vai ficar mais fácil de você entender agora. Ok? Olha só. Pegamos a planta, gente. A nossa planta é isso aqui, tá? Isso aqui é a nossa planta. Aqui está a raiz, aqui está o caule. A nossa plantinha está ali. Só que observe, a nossa planta está deitada. Isso já foi várias vezes questão de prova. Eles falam de um experimento que a pessoa pega um vaso, deixa o vaso deitado e a planta continua crescendo para cima, né? Como assim, Giovanni? Vamos fazer aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui um vaso e que esse vaso, ao invés de eu manter ele em pé, eu mantenho ele aqui deitado. A plantinha que está ali, nosso coleóptilo que está aqui, inicialmente nessa posição, ó. Aqui está a nossa plantinha jovem. O que vai acontecer, galera? A auxina, deixa eu pegar aqui o violeta. O violeta vai representar as moléculas de auxina, tá? Deixa eu até fazer uma coisa aqui, melhor. Espera aí. Deixa eu fazer esse caulezinho, esse coleóptilo um pouquinho mais gordinho aqui, ó. Aí. Agora sim. E eu vou representar a auxina por pontinhos lilás aqui, ó. O que acontece? Por ação da gravidade agora, não tem nada a ver com a luz, tá? Esquece a luz agora. Agora, nossa fonte de estímulo aqui é a força da gravidade. Quando você pega uma planta e coloca ela na horizontal, o que acontece? A auxina ela tende a vir para baixo. Cada pontinho lilás desse que eu estou colocando aqui na planta, ó, ela vai para baixo. E aí você vai lembrar daquela história. O que acontece? Muita auxina no caule promove o que, gente? Promove o alongamento desse caule. Então, esse caule, ele vai alongar como? Esse caule, ele vai alongar aqui, ó. E a planta, depois de um tempo, ela vai estar nessa posição aqui. A raiz, observe a raiz, gente. Lembra do gráfico. Na raiz, o que acontece? Na raiz, eu tenho muita auxina na parte de baixo. Então, essa parte de baixo está inibida. A parte que acaba alongando é a parte contrária. Então, na raiz, a gente vai ver esse movimento aqui, ó. A raiz, ela tende a crescer em direção ao centro da Terra. Então, a raiz tende a crescer para baixo. Que é esse desenho que está aqui, ó. Esse desenho está mostrando exatamente isso, ó. Uma planta, quando você coloca ela deitada, a auxina, ela tende a ir para baixo, por ação da gravidade, a força da gravidade, faz com que a auxina se acumule na região inferior da planta. A raiz com pouca auxina tem alongamento, ó. Então a parte da raiz que alonga é essa parte. A raiz com muita auxina, essa parte com muita auxina aqui na raiz, essa parte fica inibida, o crescimento. Já o caule é o contrário. O caule, ele precisa de muita auxina para alongar. Então, onde tem muita auxina, ele alonga. Mostrando que, geralmente, então, o caule tende a crescer para cima e a raiz tende a crescer para baixo, né? Geralmente. Tem exceção? Tem, mas, de maneira geral, é isso, tá? Então, como que fica? Como a gravidade, o sentido da gravidade em direção ao centro da Terra, se a raiz cresce para baixo, a gente diz que a raiz tem um gravitropismo ou geotropismo positivo, as duas setas na mesma direção. E o caule cresce para cima, né? Geralmente o caule vai crescer para cima. Como o caule cresce para cima no sentido contrário da gravidade, a gente diz que o caule tem um gravitropismo ou geotropismo negativo, né? Sentido contrário. Beleza? Então tá aqui, ó, a imagenzinha para vocês agora, né? Gravitropismo negativo para o caule, gravitropismo positivo para a raiz.
Beleza? Então, posso decorar, mas eu também posso entender o processo. É mais fácil. Legal? Então, já falamos de fototropismo, tropismo movimento, foto é o estímulo luminoso. Gravitropismo, tropismo é movimento, o estímulo é a força da gravidade. Lembre-se que gravitropismo também pode ser chamado de gel. Gel é terra, né? Então, em direção ao centro da Terra ou contra o centro da Terra, né? Se bem que o nome geotropismo ele já está mais obsoleto. O nome mais usual atualmente é gravitropismo. É mais fácil da gente associar com a gravidade, né? A força da gravidade. Falamos desses dois movimentos aí, fototropismo e gel ou gravitropismo. Esses são os dois mais importantes. Eu vou falar de alguns movimentos adicionais agora com vocês, tá? Ah, professor, por que a raiz cresce em direção à água? Então, olha o experimento. Esse experimento, gente, ele pode ser a imagem de uma questão de prova, né? Então, esse momento nosso aqui não é uma perda de tempo, é um investimento. A gente vai analisar junto essas imagens aqui. Porque caso essa imagem apareça em alguma questão, cara, você já investiu os seus 5 minutos aqui comigo, né? Hidrotropismo em radícula de ervilha. Caramba, professor, o que é uma radícula? Nome esquisito, né? Gente, radícula é uma parte da raiz que é a partir da radícula que a raiz cresce, tá? Quando você fala de embrião, o embrião tem um folículo, que é onde crescem as folhas, o embrião tem um caulículo, onde cresce o caule, e o embrião tem a radícula. A parte do embrião chamada de radícula é a parte do embrião que forma a raiz, tá? Então, o que é um hidrotropismo? Tropismo, separa a palavra. Tropismo é movimento. Hidro é água. Então, a fonte de estímulo aqui vai ser o quê? A umidade, a água. Legal? Então, veja, não preciso decorar. O que é hidrotropismo? Tropismo é movimento. Movimento estimulado pela água. Tá? Isso é hidrotropismo. A gente observa que se você colocar uma plantinha e colocar um pote poroso de água, exatamente como foi feito aqui nessa imagem, a gente vai observar o seguinte, ó, um pote com água, esse pote é poroso, ou seja, esse pote deixa a água escorrer aqui na areia. A plantinha que está aqui, ela tem a percepção que esse lado aqui está mais úmido, então a raiz, ela tende a crescer em direção aonde tem água, gente, né? A raiz tende a crescer na direção onde tem água. Isso é fundamental para a sobrevivência da planta. O embrião, quando ele vai formando a raiz, né, a radícula do embrião, quando ela vai crescendo essa raiz, automaticamente ela já vai tendo a percepção desse solo, desse substrato, e a raiz tende a crescer para o lado mais úmido. Isso é um movimento orientado pela umidade. Isso é fundamental para quê? Para a sobrevivência da planta. Tá? Hidrotropismo. Um outro movimento, um outro tropismo importante, é o quimiotropismo. Vamos separar a palavra. Tropismo é movimento, né? Químio tem a ver com química, com substâncias químicas. Então, agora imagine um tropismo, um movimento que é orientado ou que atrai a partir de substâncias químicas. Beleza? Há tempos atrás, eu postei aí a questão daquele... Se você pesquisar, isso vai aparecer muito para vocês, né? Perfumes de feromônio. Né? Agora, então, aparece no Instagram ali, olha, compra esse perfume de feromônio, porque se você usar esse perfume, você vai atrair, né, as mulheres, né? Aparece muito assim, vai atrair os homens, vai atrair as mulheres. Perfume de feromônio. O que é um feromônio, gente? Na natureza, o feromônio funciona muito bem. Por exemplo, como que a formiga sabe que a formiga ela caminha muito distante do formigueiro? Como que a formiga sabe voltar para o formigueiro? Ela não tem um GPS. Mas a formiga, quando ela está caminhando, né, naquele carreirinho que ela está caminhando, ela deixa os seus feromônios pelo caminho. O que é o feromônio? É o cheiro, é o odor, né? Então, quando ela precisa voltar para o formigueiro, ela volta pelo cheiro, ela volta
no direcionamento do feromônio que ela foi deixando pelo caminho. Então você tem isso, né, como uma substância química de geolocalização para as formigas. Na atração sexual também, o feromônio é importante nos animais. Mas na espécie humana é algo que ainda está sendo estudado, não está bem definido, tá? Mas cada pessoa tem o seu feromônio. Aquela coisa que às vezes a gente escuta, deu química, né? Conheci uma pessoa e deu química. A gente gosta do cheiro da pessoa. Cara, aquilo ali tem alguma coisa a ver com feromônio? Tem, mas o feromônio natural da pessoa, não é o perfume que ela usa, entende? Porque se você gosta do perfume, quer dizer que se você colocar esse perfume em qualquer outra pessoa, né? Teoricamente, se não está apaixonado pelo cheiro natural, você está apaixonado, né? Pelo vínculo daquele perfume. Então, na espécie humana, isso não é exatamente tão evidente assim como em outros animais. E aí, esse perfume, né, lógico, ele cai mais numa situação de fake. Ah, vou comprar esse perfume e vou atrair. Não, não vai atrair. Né? Talvez vão achar que você está mais cheiroso, né? Ou talvez não, né? Dependendo do perfume que a gente acaba comprando por aí. Mas isso na natureza funciona muito bem para algumas espécies, inclusive nas plantas. Como que o grão de pólen, quando o grão de pólen, gente, está aqui representado, né? Quando o grão de pólen ele cai no estigma da flor, só para você entender esse desenho aqui, deixa eu desenhar uma flor aqui, ó. O estigma da flor, gente, ele é assim, ó. Ele tem uma estrutura em forma de uma tacinha, né? Aí tem aqui o ovário, dentro do ovário fica o óvulo, dentro do óvulo fica o gameta feminino. O grão de pólen, que está representado ali na cor amarela, ele cai aqui e ele vai crescer o tubo polínico em direção à osfera. Como que ele sabe que a osfera está lá, naquele lugar? Ele sabe por questão de atração química, né? Existe o quê? Existe o feromônio ali, né? Existe esse cheiro, né? Que nas plantas a gente não chama exatamente de feromônio, mas a gente chama de substâncias químicas que atraem para que o grão de pólen possa formar o tubo polínico em direção ao óvulo. E dentro do óvulo fica a osfera, que é o gameta feminino. Como que esse grão de pólen sabe que tem que crescer esse tubo polínico naquela direção? Ele é atraído, gente. Ele é atraído. O tropismo é o movimento do tubo polínico, atraído naquela direção. A mesma coisa acontece no espermatozoide. Quando o espermatozoide ele cai ali no canal vaginal, lembra que tem duas tubas uterinas? A mulher geralmente ou ela ovula do óvulo direito ou do óvulo esquerdo. Se esse mês ela ovulou do óvulo esquerdo, mês que vem ela ovula do ovário esquerdo, mês que vem ela ovula do ovário direito. Quando o espermatozoide está ali, no útero, passou pelo canal vaginal, entrou no útero, como que ele sabe se ele tem que ir para a direita ou para a esquerda? Existe uma atração química ali também. Tá? Existe um quimiotropismo ali também. Tá? Então, quando a gente tem essa atração por substância química, a gente chama de quimiotropismo. Isso aqui já foi questão de segunda fase da federal. O aluno tendo que descrever como que acontece o crescimento do tubo polínico por quimiotropismo. Aí você desenvolve a questão, né? Uma vez que o grão de pólen cai no estigma da flor, o núcleo vegetativo vai formar o tubo polínico, e esse tubo polínico ele cresce em direção à osfera, né? Ou seja, ele é atraído quimicamente ali naquela direção. Agora, vamos falar de estímulo mecânico, né? Ou seja, você já deve ter observado isso daqui, né? As gavinhas. As gavinhas são folhas modificadas, muitas vezes, que elas se enrolam, né? Em muro. Ela se enrola, onde ela pode, ela se enrola, né? Em alguma superfície. Se você coloca num portão de grade como esse daqui, ela vai se enrolar na grade e etc, né? Então aqui o estímulo mecânico, essa folha modificada, ela vai se enrolando, né? A partir desse estímulo físico, esse estímulo mecânico. Legal? Então você pode ter folhas modificadas ou você pode ter caule volúvel.
que é um caule volúvel? Caule volúvel é o caule que se enrola, né? A partir do momento que ele encontra uma fonte, né, física, ele passa a se enrolar naquela estrutura. E aí você tem o quê? Você tem isso denominado como tigmotropismo. De novo, tropismo é movimento. Tigmo é o ato de enrolar. Então, traduzindo, tigmo é o ato de se enrolar. Por que isso acontece? Vou tentar explicar aqui para vocês. Imagine que aqui eu tenho um caule, sei lá, um caule, um poste, né? E que aqui você tem uma planta que ela vai vir aqui e ela vai se enrolar lá por trás, e ela vem, e ela se enrola lá por trás e ela vem, né? O que acontece? Vamos supor que a luz está aqui de frente. Se a luz está aqui de frente, o que acontece com a auxina? De novo a auxina, gente. A auxina foge da luz. Como a auxina foge da luz, olha o que acontece. Deixa eu pegar aqui minha cor lilás. Vamos supor que essa parte aqui, ó, é a parte que está de frente com a luz, tá? Então a gente vê muita auxina se escondendo da luz. O que acontece? Muita auxina vai para trás desse galho e pouca auxina fica na frente. Se tem pouca auxina, o que acontece com o galho? Ele curva nessa direção. E ele vai e se esconde atrás do poste. E aí a plantinha continua crescendo. Quando ela volta aqui e essa parte volta a ficar de frente com a luz, o que acontece? A auxina foge da luz, essa parte do galho que está mais perto aqui, né, da nossa vista, ela tem menos auxina. Então é ela que alonga. Ela alonga e isso vai fazendo com que a planta então vá se enrolando. Então, o que é o ato de se enrolar? É o tigmotropismo, tá? Tigmo, ato de se enrolar. Dependemos aqui de movimento mecânico. E o nosso último movimento são as nastias. Então, vamos lá, gente. Falamos de muitos movimentos aqui. Fototropismo, gravitropismo ou geotropismo. Falamos de hidrotropismo. Falamos de quimiotropismo. E falamos de tigmotropismo. Agora, vamos falar das nastias. Nastias ou nastismos. Que nome esquisito, né? Nastismos. Gente, se tigmotropismo é o ato de se enrolar, nastismos é o ato de abrir e fechar. Talvez alguns de vocês, assistindo essa aula, vai pensar, que horas que ele vai falar da planta carnívora? É que a planta carnívora tem movimento, né? Então, você tem o quê? Movimentos de abrir e fechar, isso nós chamamos de nastias ou nastismos. Legal? Vamos lá, ó. É possível que você já tenha visto a planta dormideira. A planta dormideira, quando você encosta o dedo nela, ela tem um nome científico que é mimosa púdica. Púdica. Eu gosto de colocar esse nome científico porque, acaso você lembrar, né? Vamos supor que a questão fale dessa plantinha, a mimosa pudica. Ou a planta dormideira. A gente conhece popularmente como dormideira, mas o nome científico dela é mimosa pudica. Se isso aparecer no exercício, você já sabe, cara, ele vai falar de movimento vegetal, né? Por que esse fechamento acontece? Olha comigo agora nessa imagem aqui. Ela tem uma estrutura aqui, gente, que é chamado de pulvino. Esse pulvino é como se fosse uma dobradiça. E a partir desse pulvino ele consegue fechar ou abrir. Quando você encosta numa planta dormideira, geralmente ela vai ficar uns 10 minutinhos fechada, tá? Então ela fica ali uns 10 minutinhos, você encostou nela, ela se fecha e ela fica uns 10 minutinhos fechadas. Depois ela começa a abrir de novo, né? Então isso acontece por conta desse pulvino. Aqui você está vendo a folha, tá? Ele mostra a epiderme inferior da folha, epiderme superior da folha. Então as folhinhas é como se elas estivessem conectadas numa dobradiça. Essa dobradiça é chamada de pulvino, que tem essa capacidade de se abrir e fechar. A gente tem, então, o que a gente chama de tigmonastismo ou sismonastismo. Tigmo, você aprendeu como ato de se enrolar, né? Só que aqui, nesse caso, não é exatamente de se enrolar, é de movimento de dobradiça, tá? Nastias, abrir e fechar, né?
Então, quigmonastismo ou cismonastismo, né? Aqui, ó, movimento de contato lá da planta. Essa é a dioneia, né? É a mais famosa, né, gente? Planta dioneia. E. Eu vou colocar SP, porque existem várias espécies de dioneia, tá? Então, a gente, dioneae, né? Mas é dioneia, fala dioneia, né? Professor, por que ela come esse bicho? Ela faz fotossíntese? Faz, como qualquer planta, gente. Só que onde que você encontra planta carnívora? Em terrenos que são pobres em nitrogênio. Se o terreno é pobre em nitrogênio, onde que a planta vai buscar nitrogênio? Capturando pequenos animais, né? Então ela consegue fazer o quê? Ela vai comer esse sapinho? Não, ela não come o sapinho. A dioneia, quando ela fecha esse animal ali, nessa parte aqui da folha, ela produz enzimas digestivas, gente, como se fosse o nosso estômago. E essa enzima digestiva vai digerir esse animalzinho e vai formar um suco nutritivo. E esse suco nutritivo é rico em nitrogênio. Ela vai absorvendo esse suco nutritivo. Então ela continua fazendo fotossíntese, mas ela busca o nitrogênio. Por que ela precisa de nitrogênio? Bases nitrogenadas, aminoácidos, né, para a produção das suas proteínas. Beleza? Eu até coloquei uma questão aí na nossa lista, né, para que vocês possam fortalecer essa mensagem aí. Beleza? E para a gente terminar essa aula, eu falei que a gente ia terminar falando de fotoperiodismo. Então, foram os movimentos vegetais. Geralmente cai mais a parte de fototropismo e gravitropismo, mas tem esses outros tipos de movimento que você não pode esquecer. Hidrotropismo, quimiotropismo, falamos do tigmotropismo e dos nastismos. Beleza? Muito bem. Fotoperiodismo, gente. O que é o fotoperiodismo? Agora a gente vai falar de um hormônio, mas esse cara, na verdade, ele é mais do que hormônio. Ele é uma proteína que tem uma coloração azul esverdeada. A gente vai falar de duas proteínas, de dois tipos de fitocromos. Existe o fitocromo R e existe o fitocromo F, tá? Fitocromo R, R de red. Fitocromo F, de far red, né? Ou seja, o R de vermelho curto, o far red de vermelho longo. Então você interpreta assim: fitocromo R é o vermelho curto, fitocromo F é o vermelho longo, tá? O que é o fitocromo? Fitocromo é um pigmento proteico que tem uma coloração azul esverdeada e foi descoberto em 1959. Ele é como se fosse a melatonina das plantas. O que a melatonina faz para nós? Ela regula o nosso sono, né? Nas plantas, existe um hormônio parecido, que é o fitocromo. É a melatonina das plantas. Onde que ele está localizado? Está localizado em toda a planta, no citoplasma e também na membrana plasmática, e também na membrana das células. E o que ele regula, Giovanni? Cara, ele é o relógio biológico, lembre-se, ele é melatonina. Se você for colocar numa prova específica, não esqueça de colocar entre aspas, né? Quando a gente fala melatonina, entre aspas, né? Ele é o relógio biológico da planta. Ele regula a floração, o momento que a planta vai florescer, vai produzir flores. Ele regula a germinação, o momento que a planta vai germinar. E ele regula o estiulamento. Estiulamento é o crescimento acelerado da planta. Quando a planta cresce alongando o seu caule de maneira muito rápida, né, a gente chama isso então de estiulamento. Quando a gente fala de tipos de plantas, existem plantas de dia curto, existem plantas de dia longo, e existem plantas indiferentes, tá? Vamos falar de dois tipos de plantas hoje, plantas de dia curto e planta de dia longo. Quando os cientistas estudaram, gente, o fotoperiodismo nas plantas, eles imaginavam que o período de luz era mais importante do que a noite.
Quando os cientistas estudaram o fotoperiodismo, eles imaginavam que a luz, como a luz é importante para a fotossíntese, que o período iluminado era mais significativo do que a ausência de luz. E, na verdade, é o contrário. Por isso, melatonina das plantas. Você sabe que a melatonina, a gente só produz ela quando a gente está no escuro absoluto. E acontece algo parecido nas plantas. Mas quando os cientistas foram descobrir que, na verdade, não era o dia e sim a noite que era mais importante, o nome, a didática já estava rolando. Então ficou planta de dia curto, planta de dia longo. Mas o que eu quero que você pense a partir de agora é que se a planta é de dia curto, na verdade essa planta é uma planta que precisa de uma noite longa e sem interrupção. Se a planta é de dia longo, significa que essa planta precisa de uma noite curta ou uma noite interrompida, né? Porque às vezes é uma noite longa, mas que foi interrompida, vira o quê? Vira uma noite curta, tá? Vamos pegar aqui, sintoniza teu pensamento comigo, eu não quero que você decore isso, eu quero que você entenda a partir de agora. Planta de dia curto, é uma planta que precisa de uma noite longa. O que é uma noite longa, Giovanni? Vamos supor que o exercício fale para você que uma determinada planta tem um fotoperíodo crítico da espécie de 11 horas. O que significa, gente? Significa que se ela precisa de uma noite longa, ela precisa de um período superior, né? Essas 11 horas. Então você observa aqui, ó, no verão, quando que o dia é longo? No verão. Quando que o dia é curto? No inverno. Olha essa planta, é a mesma planta, tá, gente? A mesma planta. É uma planta de dia curto. Se ela é uma planta de dia curto, ela precisa de uma noite longa e sem interrupção. Quando você tem 16 horas de luz e 8 horas de escuro, 8 horas é menor do que o fotoperíodo crítico da espécie. Ela precisa ultrapassar as 11 horas para ela florescer. Quando ela ultrapassa as 11 horas, 16 horas de escuro, isso ultrapassa as 11 horas, então ela floresce. Tá? Uma planta de dia curto ou noite longa, ela floresce quando submetida a um período de luminosidade inferior ao seu fotoperíodo crítico. Ou seja, ela precisa, né, aqui, ó, 16 horas, 8 horas, né? Nesse caso, 8 horas é abaixo do fotoperíodo crítico dela, 11 horas. Tá? Então, por isso que ele vai florescer nesse exemplo aqui. Calma que a gente vai por partes aqui. Vamos pensar agora numa planta de dia longo. De novo, você pensa no dia, porque os cientistas começaram estudando assim, mas depois eles entenderam que a noite era mais significativa. Então, uma planta de dia longo, na verdade, é uma planta de noite curta, ou noite interrompida. Falta o período crítico da espécie de 15 horas, ou seja, essa planta floresce quando submetida a um período de luminosidade superior ao seu fotoperíodo crítico. 16 horas é superior a 15 horas, então nesse exemplo ela floresce. 8 horas é inferior às 15 horas. Nesse exemplo, ela não floresce. Ó. Planta de dia longo ou noite curta. Noite curta, 8 horas, floresce. Noite longa, não floresce. Tá? Mas para você não precisar decorar, o pulo do gato está aqui agora, gente. É isso daqui que os livros de biologia não trazem para a gente de maneira detalhada. Eu posso decorar. Isso aqui, facilmente você decora. Ah, planta de dia curto, noite longa, ou sem interrupção. Planta de dia longo é uma noite curta ou interrompida. Decorou? Beleza. Você resolve alguns exercícios. Mas o pulo do gato está aqui. Existem dois tipos de fitocromo: fitocromo R e fitocromo F. O fitocromo R é o vermelho curto. O que é o vermelho curto, gente? Quando você estuda lá na física, aquele gráfico do espectro de cores, que começa lá no violeta, no azul, né? E termina lá no laranja, no vermelho. O violeta, você tem ali mais ou menos, né? Lá no violeta, uns 390 nanômetros. Quando você chega no vermelho, você está na faixa aqui mais ou menos dos 660 nanômetros.
E no vermelho longo, você vai estar na faixa de mais ou menos 730 nanômetros. Tá? Então, é aquele gráfico lá da física que fala do espectro de cores. Dentro do espectro de cores do vermelho, você varia de 660, que é o vermelho curto, a 730, que é o vermelho longo. Beleza? Então, R de red, vermelho curto. F de far red, vermelho longo. O que acontece? Esse fitocromo R, ele converte em fitocromo F. Quando? Na presença de luz, durante o dia. E essa conversão é muito rápida. Aqui que está o pulo do gato, gente. O fitocromo, imagine a planta. Todo o fitocromo R dela, toda a proteína R, ela se converte em proteína F durante o dia. E essa conversão é rápida. Agora, durante a noite, o que acontece, galera? Durante a noite, acontece a conversão também do F em R. Só que aqui que está o pulo do gato. Essa conversão ela é muito lenta. Então, eles são interconversíveis. O R vira F na presença de luz, o F vira R na ausência de luz. Só que tem aí, né, um desbalanceamento. A conversão é rápida durante o dia e a conversão é muito lenta durante a noite. E o fitocromo F, ele age de duas formas. O fitocromo F, ele age ou inibindo a floração ou estimulando a floração. Planta de dia curto, abreviei aqui como PDC, ó. Então a gente está avaliando aqui uma planta de dia curto. Sintoniza teu pensamento comigo. Em planta de dia curto, eu preciso ter uma noite longa. Giovanni, por que eu preciso ter uma noite longa? Porque esse fitocromo, gente, ele demora para virar o R. Ele precisa de uma noite muito longa para que o F se transforme em R, porque essa conversão é muito lenta. E o fitocromo F, ele age inibindo a floração. Por isso que a planta de dia curto, ela precisa ter uma noite longa para se livrar do F. Porque se ela não tiver uma noite longa, ela ainda assim vai manter um pouquinho dessa proteína F na planta, e tendo proteína F, ela estará inibida. Olha aqui, ó. Nesse primeiro desenho aqui, ó. Sintoniza aqui teu pensamento comigo. Eu tenho um dia longo e uma noite curta. Se o dia é longo, qual é o fitocromo que acumula? É o F. Então ela não floresce. Agora, quando eu tenho um dia curto, ela floresceu, ó. Por quê? Porque eu tenho a noite longa. Tudo isso daqui é noite, ó. Quando a noite é longa, isso garante que o fitocromo F será totalmente convertido em fitocromo R. E aí a planta consegue florescer. Agora, aqui que pega, né? Lembra que eu falei planta de dia curto é uma planta que precisa de uma noite longa, sem interrupção. Porque se essa planta tiver uma interrupção aqui, gente, eu tenho uma noite longa, tenho, ó, tudo isso aqui é noite, ó. Tudo isso aqui é escuro. Mas esse escuro foi interrompido, tem um flash de luz ali, um pontinho amarelo aqui no meio da noite. Ou seja, em algum momento essa noite foi interrompida. Então, é uma noite longa, mas é uma noite longa que teve interrupção. O que acontece? Quando a noite é longa, o fitocromo F está sendo convertido em R. Alguém acendeu a luz, o que acontece? A luz faz com que rapidamente o R vire F. E o fitocromo F, numa planta de dia curto, inibe a floração. Por isso que essa planta aqui, né, que é a mesma planta, ela não floresce nessa situação. De novo, planta de dia curto precisa ter uma noite longa, sem interrupção. Porque se ela tiver interrupção, ela vai acumular o fitocromo F e ainda assim, né, ela vai rapidamente converter o que ela tinha feito já de conversão de F em R, converter agora R em F e ela terá a sua floração inibida. Legal? Então esse é o ponto para a gente não precisar decorar. Entender que a conversão dos dois acontece, eles são interconversíveis, mas que tem um detalhezinho importante. O que acontece agora se for uma planta de dia longo? Se for uma planta de dia longo, ela precisa de uma noite curta ou uma noite longa que foi interrompida, né? Então veja que ela floresce com o dia longo, né?
ou ela floresce com a noite interrompida. Por quê? Agora o fitocromo F, ele age estimulando a floração. Em plantas de dia curto, ele inibia a floração, mas em plantas de dia longo, é o vermelho longo que estimula. Né? Você até pode associar assim, vermelho longo, que é o F, ele induz a floração em plantas de dia longo. Ó, longo, longo. Não vai esquecer mais. Planta de dia longo, o fitocromo F, que é o vermelho longo, ele estimula, ele induz a floração. Então, nessa situação, temos um dia longo e uma noite curta? Sim, floresce. Temos um dia curto, uma noite longa? Não floresce. Porque se a noite é longa, ele converte totalmente em R. Se não tem F, não floresce, né? Para esse tipo de planta. Agora, tinha uma noite longa, mas essa noite longa foi interrompida, qual é o fitocromo que acumula na planta? É o fitocromo F. Então, nesse caso, minha gente, ele floresce, tá? Então, essa é a situação que nós temos aí do que a gente chama de fotoperiodismo. Beleza? Na biologia B, é isso daqui. Vejo se vocês querem que volte algum slide, querem fazer alguma pergunta. E daí a gente vai fazer um intervalinho aí de 5 minutos e voltamos com o sistema digestório. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, então. Então deixa eu parar de gravar aqui.